Você já ouviu alguém dizer, falta sabedoria no mundo? Mas, e se eu te dissesse que existe um tipo de sabedoria ancestral, transmitida por um povo que sobreviveu a impérios, guerras e exílios, e que essa sabedoria pode transformar sua vida hoje? Shoshma, Rohimá, a sabedoria hebraica na raiz. No hebraico bíblico, a palavra para sabedoria é Shoshma, Rohimá. Mas diferente do conceito ocidental, Shoshma, Rohimá, não é apenas saber muito. É a capacidade de aplicar o conhecimento com discernimento, temor de Deus e intenção prática. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Aqui, temor, irá, não é medo, mas reverência, consciência profunda de que a vida tem um Criador e um propósito. A sabedoria, então, começa com uma atitude espiritual e moral, não com diplomas. Shoshma, Rohimá, Biná e Da'at, 3 níveis de entendimento. No pensamento hebraico, existem 3 conceitos que se conectam: Shoshma, Rohimá, sabedoria, a centelha, a ideia divina, o insight. Biná, entendimento, a capacidade de analisar, comparar e interpretar. Da'at, conhecimento, o saber adquirido pela experiência. Esses 3 aparecem juntos em Provérbios e até no livro de Isaías, 11:2, como dons do Espírito. O Senhor dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2:6. Sabedoria hebraica. Inteligência humana. Na cultura ocidental, associamos sabedoria a QI, títulos, lógica. No pensamento hebraico, alguém pode ser simples, mas sábio. Se vive com retidão, se fala com prudência, se age com justiça. É por isso que, em hebraico, sabedoria está ligada a palavras certas na hora certa, ações que constroem paz, capacidade de ouvir antes de falar, medir consequências antes de decidir. A sabedoria é um caminho. O hebraico é uma língua cheia de verbos e ação. A sabedoria não é uma ideia que se guarda, é um caminho que se trilha. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Salmo 90:12. A sabedoria é vista como uma jornada de toda a vida. É por isso que os mais velhos são respeitados, não por saberem tudo, mas por terem vivido mais passos nesse caminho. Provérbios e os sábios de Israel. Você já ouviu aquele ditado: mais vale um sábio calado do que um tolo tagarelando? Isso poderia ter saído diretamente de um rabino do 1º século, mas saiu do livro de Provérbios, escrito há quase 3.000 anos. Salomão, o arquiteto da sabedoria. Salomão, filho de Davi, não pediu riqueza nem vingança, mas sim sabedoria. E Deus respondeu: Eis que faço conforme as tuas palavras, dou-te coração sábio e entendido. 1 Reis 3:12. A Bíblia diz que ele escreveu mais de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Muitos estão reunidos no livro de Provérbios, Mishlei, um manual prático de como viver bem, com justiça, disciplina, palavras ponderadas e reverência a Deus. O estilo hebraico de ensinar. Paralelismo e poesia. A sabedoria hebraica é poética e prática. Não é teórica. É construída em frases curtas, contrastes e comparações. Exemplos clássicos de paralelismo em Provérbios. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Provérbios 25:28. Essas frases funcionam como espelhos, curtas mas reveladoras. Pirkei Avot, ética dos pais. Depois da destruição do templo, os sábios judeus continuaram esse estilo de ensino prático. Um dos textos mais famosos é o Pirkei Avot, que significa Ditos dos Pais, um compêndio de ética e sabedoria dos rabinos antigos. Frases marcantes. Quem é sábio? Aquele que aprende com todos. Ben Zoma. Não julgue teu próximo até estar no lugar dele. O mundo se sustenta por 3 coisas: pela Torá, pelo serviço a Deus e pelos atos de bondade.
Esses ensinos moldaram gerações inteiras de judeus e ainda são repetidos em sinagogas, lares e escolas judaicas até hoje. Características da sabedoria hebraica. É prática, visa a ação correta, não apenas a crença certa. É relacional, ensina como tratar o próximo, o estranho, o pobre. É espiritual, reconhece que tudo começa com o temor do Senhor. É diária, não se guarda para os livros, mas se aplica nas pequenas decisões. Quando alguém te provoca, você responde com fúria ou com sabedoria. Quando tem uma decisão difícil, você confia só no seu instinto ou busca conselho. Quando está com raiva, você explode ou contém o espírito como um muro forte. A sabedoria hebraica ensina que cada palavra pode edificar ou destruir. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Sabedoria hebraica e o caminho da vida. Você já se perguntou, como viver bem, com equilíbrio, sem se perder nas escolhas da vida? A sabedoria hebraica não oferece uma fórmula mágica, mas revela algo mais poderoso, um caminho. Sabedoria como derek, derer, o caminho. No hebraico, derek, derer, significa caminho, jornada, direção. Na tradição hebraica, a espiritualidade está nos detalhes da rotina. Por isso, a sabedoria se expressa em ações simples. Ser honesto no peso e na medida. Ajudar o pobre sem humilhar. Não espalhar fofocas. Tratar o estrangeiro como irmão. Ouvir antes de responder. Honrar pai e mãe. Não é apenas ser inteligente. É agir com justiça e bondade, mesmo quando ninguém está vendo. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Miqueias 6, 8. Shalom, o fruto da sabedoria. A sabedoria hebraica produz shalom paz, mas não apenas ausência de guerra. Shalom é equilíbrio, plenitude, harmonia interior e relacional. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Provérbios 3,17. A sabedoria hebraica é o caminho da vida, oposto ao caminho da morte. Escolhas impensadas, egoísmo, orgulho. O livro de Provérbios coloca o ser humano diante de duas mulheres simbólicas, a senhora sabedoria, Shoshimá, Rohimá, que chama com voz mansa. Ela te convida a dar o primeiro passo certo, e depois o segundo. Jesus e a sabedoria hebraica. E se eu te dissesse que Jesus não só falou como um mestre judeu, mas que ele viveu a sabedoria hebraica em sua forma mais pura com palavras que transformam e curam? Jesus como rabi, mestre da sabedoria prática. Jesus era chamado de rabi por seus discípulos, não à toa. Jesus ensinava melhor que os sábios de Israel, com perguntas, parábolas, provérbios e contraste. Veja exemplos do estilo hebraico no seu ensino. Provérbios vivos. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Mateus 5,37. A boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6,45. Paralelismos contrastantes. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus 16,25. Imagens simples, mas profundas. O reino de Deus é como uma semente de mostarda. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Conexão com Provérbios e os profetas.
Muitos ensinamentos de Jesus ecoam provérbios. Sobre palavras, provérbios, a resposta branda desvia o furor. Jesus. Bem-aventurados os pacificadores. Sobre coração, provérbios. Como pensa o homem em seu coração, assim ele é. Jesus. Bem-aventurados os puros de coração. Sobre escolhas, provérbios. Há caminho que parece direito ao homem, mas o fim é morte. Jesus. Larga é a porta, mas estreito é o caminho que conduz à vida. Jesus não rejeita a sabedoria de Israel. Ele a cumpre, aprofunda e revela sua essência divina. Sabedoria encarnada. O Logos feito carne. No Evangelho de João, Jesus é chamado de Logos, verbo, palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. João 1,14. Na tradição judaica, a palavra de Deus, Davar Memra, era vista como um canal ativo da criação, sabedoria e salvação. O livro de Provérbios até personifica a sabedoria. O Senhor me possuía no princípio de sua obra. Eu estava com ele como arquiteta. Provérbios 8, 22, 30. João afirma que essa sabedoria eterna se tornou pessoa em Jesus. Ele é a sabedoria viva de Deus, não apenas falando sabedoria, mas sendo sabedoria. Jesus, sabedoria que transforma, não que impressiona. Diferente dos filósofos gregos, Jesus não buscava apenas admiradores intelectuais. Ele queria discípulos que seguissem o caminho. Quem ouve estas palavras e as pratica, é como o homem sábio que construiu a casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. A sabedoria para Jesus é obedecer com o coração. É construir com base firme. Não é saber mais, é viver melhor, com o Espírito de Deus conduzindo os passos. Você quer sabedoria para tomar decisões, restaurar relacionamentos, lidar com pressões e medos? Jesus oferece isso, não como uma teoria, mas como vida vivida na presença do Pai. A sabedoria hebraica não é coisa do passado. Ela pulsa viva em cada palavra de Jesus, o Rabi de Nazaré. E hoje, essa sabedoria chama você para escolher melhor, falar com mais verdade, caminhar com propósito e viver com o coração alinhado ao céu. Você aceita o convite da sabedoria?